Olá, pessoal. Estou novamente aqui para poder complementar aí a última aula que a gente fez. E continuando aí, a gente vai falar hoje sobre o sistema reprodutor feminino. Então, novamente, a mesma divisão que a gente fez antes. Primeiro eu vou falar da composição. Segundo, do funcionamento de cada uma das partes que compõem o sistema reprodutor feminino. E terceira e última parte, cada um dos problemas que estão envolvidos. Tem até um terceiro que eu não acrescentei, mas que eu vou falar durante a apresentação, certo? Então, continuando aí, a composição que a gente vai ter aí do sistema reprodutor feminino, ele é basicamente assim. Já vamos começar aqui primeiro com a primeira coisa que difere do sistema reprodutor masculino, que é a parte aqui do sistema excretor. Como a gente consegue ver aqui, toda essa estrutura que eu estou circulando com o apontador laser aqui da apresentação é a bexiga. A bexiga está bem aqui. E como a gente consegue ver, ela também tem uma uretra e que em comparação ao sistema reprodutor masculino é bem pequena. E como a gente pode ver, elas não se relacionam. Aqui está a saída, a, a vagina, que é a primeira entrada do sistema reprodutor feminino, e ela está bem aqui, totalmente diferenciada, totalmente separada da uretra ou do sistema do sistema excretor, certo? O que que isso significa? Que é diferente do sistema masculino, não tem comunicação entre os dois. E só para também complementar uma informação aqui, aproveitando que eu estou falando dessa parte aqui ser tão pequena, esse daqui é um dos motivos pelo qual as mulheres têm infecção de urina, infecção na parte aqui do sistema excretor mais facilmente. Essa estrutura aqui, por ser muito menor, permite que tenha acesso mais fácil que a bexiga, o que permite também a maior proliferação de bactérias e de vírus nessa estrutura. Ou seja, infecções são mais fáceis nessa estrutura aqui devido a essa parte, certo? Continuando aqui também, agora falando em si sobre o sistema reprodutor feminino, a gente vai ter como composição, basicamente aqui, a entrada, e essa entrada é conhecida como vagina, ela é bem longa, costuma ter uns 10 centímetros de comprimento. Essa parte aqui, conhecida como colo do útero, e por ser o colo do útero, não necessariamente ele, é a parte que dá entrada ao útero em si. Esse útero, então, ele vai ser composto por uma parede que tem uma espessura de até 2,5 cm, que pode ser espessada dependendo aí da, do período do ciclo hormonal em que a mulher está. Essa parede aqui, ela é conhecida como endométrio e é ela que passa aí por mudanças durante o ciclo menstrual. Continuando, as últimas partes que a gente tem aqui do sistema reprodutor feminino, não dá para ver direito aqui, mas observando ela de longe, a gente vai ter essa estrutura, que é conhecida como trompas de falópio ou tubas uterinas. Elas são responsáveis aqui por ligar não apenas o útero ao ovário, que é essa estruturazinha aqui em formato oval, certo? Essa estrutura aqui é uma das mais importantes de todo o sistema reprodutor feminino, certo? Então, novamente, a gente vai ter basicamente a estrutura da vagina, a entrada, do colo uterino, se é uma segunda entrada aqui, que no caso é para a, o útero. Uma terceira comunicação, que é a tuba uterina, que comunica aqui ao ovário, certo? E aqui é importante falar também sobre essa estrutura, que geralmente, quando a menina é, no caso, virgem, essa parte aqui, conhecida como colo do útero, ela vai ser tampada por uma estrutura também chamada de ímen. Ela vai tampar toda essa parte aqui de comunicação externa, certo? É importante saber isso, estruturalmente. Mas aqui, continuando, o que a gente vai ter vai ser a análise do funcionamento de cada uma dessas partes. O funcionamento deles vai ser basicamente ligado aí a toda essa parte que compõe o útero, a tubo uterino, o ovário, até mesmo aqui essa parte da vagina, certo? Então, começando aqui com as partes mais fáceis de entender. Primeiro, a vagina, a entrada para o sistema reprodutor feminino. Essa estrutura, ela comunica o meio externo até aqui a parte conhecida como colo do útero. Toda essa parte aqui, ela é
tem uma acidez um pouco mais elevada, certo? Lembra que eu falei no sistema reprodutor masculino que existem certas glândulas, certo? Aquelas 3 glândulas que eu falei que são a próstata, a vesícula seminal e a glândula bulboretral. Praticamente a gente vai ter a próstata com a capacidade de defesa contra essa acidez excessiva, certo? É para isso daqui que a próstata vai servir, além de nutrir o espermatozoide. Temos aqui também a parte do colo do útero, certo? Já que o útero ele se prolonga aqui até a parte do final da vagina, certo? Ele vai comunicar aqui a parte interior do útero, e como a gente pode ver aqui, repetindo novamente, essa parede ela vai ter aí uns 2 centímetros, 2,5 cm de espessura, certo? E ela vai ter um segundo revestimento aqui, e esse revestimento é conhecido como endométrio. O endométrio é, como a gente vai ver aí na parte do ciclo menstrual, do ciclo hormonal feminino, ele sofre variações aí a partir de alguns hormônios que atuam durante esse ciclo aí que dura mais ou menos em média 28 dias, certo? Então esse endométrio, ele pode aumentar e se espessar aqui com o passar do tempo, certo? Então aqui a gente falou da vagina, do colo do útero, falou do útero, do endométrio, agora a gente vai continuar aqui nessa estrutura bem aqui. E já complementando também sobre o ovário, o que a gente sabe sobre o ovário? O ovário é a estrutura que é responsável aí pela produção não apenas dos óvulos. E só para vocês saberem, não sei se vocês já estudaram aí a parte da formação dos gametas, tanto masculino e feminino, a formação do gameta feminino ele acontece não necessariamente durante a fase da puberdade que nem a gente falou. Ele só é terminado de... Ele só é finalizado, digamos assim. Todo o processo de formação aí dos óvulos, que no caso está numa estrutura um pouco mais anterior, o que eu quero dizer com isso é que o que a gente libera, o que as meninas liberam nos ciclos hormonais, nos ciclos menstruais, não é necessariamente um óvulo, mas sim um ovócito secundário, que é uma estrutura anterior à formação do óvulo, certo? Eu não vou entrar muito nisso porque é um assunto para uma outra hora, mas continuando assim, o que é liberado não é um óvulo completamente terminado em si, mas um ovócito secundário. Ainda não está finalizado, ele é finalizado durante a fecundação, certo? E esse óvulo, ele também não é necessariamente liberado como uma única célula em si. Ele é composto por uma parede, que é chamada de folículo, e que se desenvolve durante todo o ciclo menstrual e é deteriorado posteriormente, certo? Dentro da parte da classificação aí dos sistemas reprodutores, a gente separa aí entre células reprodutoras masculina e feminina a partir da análise da forma de cada um e do que cada uma faz. A gente só chama de masculino a célula reprodutora que tem capacidade de movimento, certo? Os espermatozoides, praticamente todos eles, tirando algumas falhas de produção, todos eles têm uma estrutura locomotora, certo? Essa é a diferença é que no sistema reprodutor feminino, o óvulo é uma estrutura muito grande, uma célula muito grande, e que não tem capacidade de movimentação. E como a gente sabe aqui, como eu vou falar também agora, é, esse óvulo é liberado do ovário, entra nessa tuba uterina e é fecundado praticamente aqui na metade da tuba uterina, certo? Essa trompa de falópio. Eu não sei qual é a estrutura o nome dessa estrutura que é mais nova, mas tem uma delas que é mais nova sim, e mais correta também. Esse óvulo, então, ele é fecundado aqui no centro. Mas como você pode saber que ele se locomoveu daqui para cá? Ele praticamente teve ajuda. Toda essa estrutura aqui da tuba uterina, ela tem a função de levar esse óvulo daqui até lá. E isso acontece porque ele tem a presença aqui de algumas estruturas muito importantes que são células ciliadas, células que têm aí pequenos flagelinhos, que seria aquela caudinha final do espermatozoide, que ficam batendo constantemente e que produzem um fluxo aí não apenas de água, mas que exercem a movimentação aqui dessa célula. E essa célula então é movida daqui até aqui. Como a gente vai falar mais para frente, existem duas fases. A primeira ela pode ser fecundada aqui,
Então, aquela estrutura que não estava finalizada do ovócito secundário vira um óvulo e, posteriormente, o zigoto, certo? E se isso não acontece, o óvulo que foi liberado, ele pode chegar até aqui e não ser fecundado. E não sendo fecundado, essa célula é destruída pelo próprio sistema feminino, ele não é liberado aqui, ele é destruído aqui, certo? Se ele não for fecundado, a parte dos hormônios decai e toda essa estrutura aqui do endométrio se desfaz, quebrando vários vasos sanguíneos, que eu vou explicar também mais para frente, o que gera a menstruação no final do 28º dia. Então, o ciclo ele finaliza aí no 28º com a menstruação, ou ele pode ser interrompido aí, caso haja fecundação e produção de novos hormônios para manter essa parede, certo? Então, aqui a gente falou aqui de cada uma das estruturas dessas funções, vamos falar agora dos principais problemas que esse sistema pode ter. E novamente aqui eu separei dois, mas como eu disse antes, eu vou adicionar mais um aqui enquanto falo com vocês. A primeira delas é o problema conhecido como cistos ovarianos. Estou invertendo aqui um pouco a ordem. Esses cistos ovarianos, eles podem acontecer aí por vários problemas, como alterações hormonais, alguns tumores benignos, ou seja, não tão graves, malignos, e esses sim são graves, processo de endometriose, que eu vou falar um pouco ali já a seguida, e por algumas hemorragias. O que acontece aqui é que essa parte aqui dos cistos ovarianos, eles podem ser causados por aquela estrutura que eu falei que reveste o ovário, certo? Os folículos. Eles podem causar alguns tipos de problemas, expandir generalizadamente e aumentar essa estrutura, certo? Como a gente consegue ver aqui, ele está afetando o ovário diretamente. Isso significa o quê? Um processo em que pode causar aí a esterilização da mulher, certo? Como vocês podem ver, ele está pressionando fortemente isso aqui. Continuando aqui, a gente vai ter a endometriose. E o que é endometriose? A gente falou dessa estrutura agora, certo? O endométrio. Finalizado aqui com ose, a gente vai ter a doença. O endométrio é aquela parede que, no segundo revestimento aqui do útero, e cuja função principal é aumentar sua massa para que haja aí o processo de fixação do zigoto, que já foi fecundado na parede do útero. Se essa fixação acontecer, a gente tem aí uma mulher que está grávida, certo? Mas o que acontece é no processo de não gravidez, certo? Que acontece a todo mês. A endometriose é um problema em que a gente vai ter essa parede, esse revestimento do endométrio em locais que não necessariamente ele devia estar. Como, por exemplo, dentro do abdômen, fora do, fora do ovário, fora aqui no caso também da, do útero. E o que acontece é que no processo do ciclo hormonal, o aumento de alguns hormônios aí acaba favorecendo o aumento dessa estrutura aqui dentro do útero, mas também de um jeito que não seria tão interessante do lado de fora, certo? E ao final do ciclo menstrual, essas estruturas são liberadas aí sobre locais em que não tem forma de ser liberado mais facilmente. Isso significa o quê? Significa que a gente vai ter aí uma produção excessiva de tecido em locais indevidos, certo? Os principais problemas disso aí que podem causar infecções, tanto bacterianas quanto virais, além de causar inchaços. É um dos principais sintomas, ele causa inchaços aí no abdômen da mulher, certo? Continuando aqui, a gente vai ter também, e essa é a última informação que eu não adicionei, o processo aí do HPV, certo? O HPV é uma doença causada por vírus e que geralmente aí, quando infecta a gente, ela também é chamada de infecção sexualmente transmissível, tanto que ela é transmitida por vias sexuais. Essa infecção, ela vai afetar aí todo o sistema reprodutor, certo? Ele entra aí no ciclo que a gente chama de lisogênico, que significa que ele vai ser, que vai ter o material genético do vírus armazenado dentro das células e que vai ser guardado para um período posterior, certo? E no final, o que isso significa? Significa que que nosso sistema de defesa, perdão, ele consegue se livrar de até 80% dessa infecção. Mas aí os outros 20% é essa parte que fica guardada dentro de cada núcleo de cada célula, dentro desse sistema reprodutor, certo? E isso pode causar vários problemas.
Quando a gente altera a estrutura do DNA de qualquer tipo de célula, a gente corre o risco de causar processos como câncer, que é a proliferação exagerada de células em alguns locais. E toda vez que a gente fala de câncer, a gente necessariamente também está falando de tumores, certo? O principal local que é afetado por esses tumores é essa parte aqui do colo do útero, certo? Geralmente, quando acontece isso, é executada toda a retirada dessa estrutura daqui para cima, ou seja, do útero por completo, com a tubo uterino e com os óvulos. Os óvulos e o ovário, perdão. E a última coisa que eu vou falar aqui, que não necessariamente também é um problema, é que a gente tem aqui, como vocês podem ver, dois ovários. Isso numa estrutura normal, desconsiderando aqui esse cesto ovariano gigante. Esses dois ovários, dependendo aí de alguma alteração hormonal, de algum tipo de fator genético aí da mulher, cada um deles pode liberar aí, naturalmente eles liberariam apenas um ovócito, certo? Que é o óvulo. Considere como óvulo, mas uma estrutura um pouco anterior. Cada um deles pode liberar esse ovócito. E o que acontece é que, cada um deles liberando dois ovócitos, o que vai acontecer é que vai ter a provável, não necessariamente está garantido, mas é bem mais provável, fecundação de cada um deles. No final, você vai ter aqui, então, dois ovócitos ligados na parede do útero, gerando aí dois embriões diferentes. O que a gente vai ter vai ser aquele caso dos gêmeos, que são biveterinos, que significa assim, são gêmeos que nasceram no mesmo dia, mas que são diferentes geneticamente. E também tem o caso de que a mulher pode liberar aqui o ovócito secundário, e no processo de fecundação pode ocorrer então a separação aí durante as divisões celulares entre dois tipos idênticos de células, de um conjunto de células, formando aí o que a gente chama de gêmeos univeterinos, ou seja, gêmeos idênticos. E essa é a segunda parte aqui da aula. Agradeço pela participação de todos vocês.